Deputada professora Bebel, eu volto a essa tribuna para repercutir aqui a denúncia que foi me trazida pelo Fábio Jabá, o presidente do CIFUS-PESP, é o Sindicato dos Policiais Penais, né? O senhor Fábio Jabá, ele esteve até aqui no plenário no início e ele acabou indo, mas ele me deixou a denúncia que eu acho que a gente tem que repercutir, porque nós temos que cobrar do governo, que o governo de plantão é que tem que dar resposta para as demandas, né? Então, é fato que é um governo lento, é um governo que já não pode mais ficar culpando o governo anterior, porque ele já teve tempo para fazer as coisas, né? São 9 meses, daqui a pouco são 10 meses, 1 ano, 2 anos, e aí não dá para ficar, não, porque eu peguei o governo nessa situação, naquela. O governo eleito, ele tem que governar, ele não é eleito para ser governado. E se ele tem que governar, ele tem que dar resposta, e ele tem que ter eficiência nas suas respostas. Não pode ficar deixando para amanhã, para depois da manhã, isso daí a gente está encaminhando, a gente vai ver, e aí passa 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e as coisas não acontecem. Então, é fato que eu já tenho denunciado nessa tribuna a falta de efetivo nas polícias, né? Falta de efetivo na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Técnico-Científica, e a Polícia Penal é um grande problema, porque nós estamos vivendo um momento de muita violência, de muita insegurança pública, e as pesquisas estão mostrando isso. A própria Folha de São Paulo trouxe que, para cada 10 paulistas, 6 têm medo de sair à noite, têm medo de circular nos grandes centros urbanos, têm medo de sair de casa. Isso mostra a ineficiência do Estado, quer dizer, o Estado não está conseguindo ter uma política que dê resultados. Obviamente que, quando a polícia vai lá e prende, leva para a delegacia, é feita a autuação, é feito flagrante, ele é conduzido ao sistema prisional. E se o sistema prisional não estiver adequado para cuidar, para fazer a segurança, garantir que essa pessoa cumpra a sua pena em condições dignas, garantir que essa pessoa realmente cumpra a pena, né? Fica muito difícil. E os profissionais do sistema penal, eles têm sofrido muito com falta de efetivo, né? Então, eles me trazem aqui a denúncia que o CDP de Pinheiros, por exemplo, ele tem uma capacidade para 566 presos. Hoje tem 885. Então, nós estamos falando aí de praticamente mais de 300 presos, além da capacidade daquele centro de detenção provisória. E um outro problema, o quadro de efetivo lá é previsto 150 servidores, e tem hoje apenas 89 servidores. Há 12 afastamentos, o que reduz o efetivo para 77 servidores. Então, aquilo ali é um problema, porque você tem mais de 50% da capacidade, né? E você tem menos de 50% dos funcionários que são responsáveis para garantir que os presos ali não venham fugir, que não sejam arrebatados, que realmente tenha segurança adequada para aquele sistema. E o Estado, até agora, não tomou nenhuma providência, né? Traz aqui ainda a denúncia que nos plantões noturnos tem 8 servidores em cada plantão. Então, você já imaginou, você tem, para cada mais de 100 presos, uma pessoa para cuidar deles, né? Isso é uma bomba relógio. 2 ficam na portaria, 6 se dividem entre os 4 raios. Há profissionais da saúde, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um médico, e num raio que ficam todos os detentos do Estado, são atendidos pelo Hospital das Clínicas, centenas de presos doentes ficam no espaço aguardando atendimento, a casa em que os detentos ficam no local por meses, sempre com diversos problemas de saúde. Muitos vêm para o local sem a quantidade correta de medicamentos de uso contínuo, a unidade não tem atendimento médico no período noturno, agentes não têm acesso ao prontuário médico do preso e nem medicamentos, muitas vezes são obrigados a socorrer detentos em estado grave a outros hospitais.
E o problema é que socorrer um detento a um hospital requer uma equipe de pelo menos 3 agentes. Quando isso acontece, ficam apenas 3 agentes para cuidar de aproximadamente 900 presos. Esses agentes não têm armas acauteladas pelo Estado. O transporte é arriscado e deveria ser feito por agentes de escolta. Mas a equipe da capital foi drasticamente reduzida com a transferência de cerca de 1.600 vagas para o interior do Estado no início do ano, quando a PM deixou de fazer as escoltas. No raio 4, estão mais de 200 presos de trânsito de custódia que ficam na unidade por 10 dias em média. O raio recebe todos os presos que passam por audiência de custódia na capital. Muitos chegam esfaqueados, baleados, doentes, sujos, com diversos problemas de saúde. Então, olha só o ambiente insalubre, as condições em que esses presos chegam lá, as condições desse CDP e a falta de funcionário, a falta de agentes para poder cuidar deles. A entrada desses detentos ocorre após as 19 horas e não é feita a inclusão de saúde, que avalia as condições de saúde, os cuidados que o detento demanda. Eles são enviados para o raio após a revista dos servidores com a roupa que chegam da rua. Muitos estão presos há 2 dias e chegam à unidade sem tomar banho. Eles não recebem kits de higiene e muitos permanecem no local pelo prazo de até 10 dias sem tomar banho. Isso é uma agressão ao direito da pessoa humana. Ficar 10 dias sem tomar banho e sem remédio de uso contínuo. Chegam doentes, chegam esfaqueados, chegam baleados e sem remédios e ficam ali sem tomar banho. Essa é a denúncia que foi enviada para o meu gabinete. Não há como fotografar as condições do local porque os agentes não podem entrar com celulares e não há como capturar imagens das câmeras de vigilância sem identificação. Os presos também são orientados pela facção a não compartilhar imagem que mostra a degradação do espaço para não provocar varredura os locais e não interromper a comunicação com as facções. Mas temos depoimento de agentes que trabalham no local e dão entrevistas sem se identificar, além do relato da Associação de Familiares de Presos, que pode falar sobre a falta de kits de higiene e medicação. A unidade recebe média de 60 presos de custódia e 30 presos do CHSP, todo plantão. Por diversas vezes, o procedimento precisa ser interrompido para verificar situações de saúde dos presos e de custódia. São 2 raios com mais de 400 presos em trânsito, sem enfermaria no plantão noturno, diversos fazendo uso contínuo de medicamento, há apenas 3 servidores para atender a todos. O agente tem que improvisar, de se desdobrar para tratar presos com dores fortíssimas, usando apenas remédios como dipirona e paracetamol, já que não tem acesso à enfermaria nem ao prontuário do paciente. Segundo o funcionário que atua no raio 4, o espaço lembra pela situação das pessoas, pela dor e pelo grau de sofrimento. Uma cracolândia sem as drogas, nas palavras desse servidor, que dá entrevista sem se identificar. Faltam palavras para definir a desumanidade em que essas pessoas estão submetidas. Relatório do MPC, assinado pelo Procurador do Ministério Público de Contas, Celso Augusto Matuque Ferri Júnior, aponta uma defasagem de 50% de profissionais na área de saúde na Secretaria de Administração Penitenciária. O documento cita exemplo do Centro de Progressão Penitenciária, Dr. Rubens Aleixo Cedim, de Mangaguá, onde havia 9 profissionais de saúde para cuidar de 2.300 detentos. Em 2020, havia 299 enfermeiros e 80 médicos para atuar em todas as unidades, as 181 unidades. Em 2023, esse número caiu para 268 enfermeiros e 63 médicos. Então, aí vem aqui a denúncia de processo por abuso de autoridade, suicídio entre os policiais penais, que cresce 66%, risco de colapso, né? Falta de unidades, falta de agentes, a saúde e assistência dos agentes em estado crítico. Então, essas são uma denúncia, ela tem várias páginas, o tempo aqui é insuficiente para eu ler toda essa denúncia, mas eu quero deixar registrado aqui que foi trazido pelo sindicato dos profissionais, dos policiais penais, essa situação degradante em que se encontra os CDPs, o Centro de Detenção Provisória, a situação de falta de médico, de falta de remédios, a situação dos presos que ficam lá 10 dias sem sequer ter acesso a banho. Então, o governo
ele tem que tomar as providências, ele tem que contratar profissionais, ele tem que contratar médicos, contratar mais policiais penais, garantir a segurança desse estabelecimento, porque os profissionais dessa área estão sofrendo muito com isso. E, claro, é um risco, porque se eles têm a competência de fazer a guarda daqueles presos e não tiver as condições de segurança, as condições adequadas, acaba toda a sociedade correndo um risco se o sistema colapsar. Então, senhora presidente, é a minha fala na data de hoje. Peço a Vossa Excelência para que suspenda os trabalhos até às 16h30. Bem, conforme